O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro obrigatório de todos os imóveis rurais exigidos pelo novo Código Florestal por meio da Lei Federal 12.651/2012. No Espírito Santo, o órgão responsável pela implementação do CAR é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF. E o sistema de registro que integra as informações é o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental. O CAR é um diagnóstico. Como diagnóstico, o CAR é feito para saber quais são os passivos que existem na propriedade para que o produtor possa, no futuro, estar realizando a correção desses passivos, dessas pendências que ele teria na sua propriedade. E os resultados desse cadastro demonstram que o Brasil é um país que preserva muito. Fica provado que 65%, um número próximo disso, do território brasileiro é coberto por vegetação nativa. Toda a pujança da agricultura brasileira, ela ocupa pouco mais de 8%, de 8% a 9% do território nacional. Ou seja, nós somos um país de altíssima produção agrícola, que batemos recordes de produtividade todos os anos e ainda de quebra abrigamos a maior floresta tropical do mundo. Isso prova para países que nos cobram, que nos criticam, que o Brasil é um país que pratica uma agricultura moderna, uma agricultura sustentável e que ao mesmo tempo preserva as nossas matas, as nossas reservas e as nossas águas. Existem algumas coisas para fazer? Existe. E esse foi o objetivo do CAR, de levantar esses passivos, que as propriedades brasileiras têm e ao longo de um tempo aí, através de um projeto de regularização ambiental, você recuperar e, entre aspas, pagar esse passivo que a agricultura, que a atividade produtiva no meio rural ainda teria em relação ao meio ambiente. Para obter autorizações do IDAF, o CAR é pré-requisito, como é o caso de licenças ambientais, autorização para exploração florestal e queima controlada. Processo de feitura do CAR, todas essas feições ligadas ao meio ambiente são identificadas. O que é uma nascente, o que é uma beira de rio, uma mata ciliar, o que é uma área muito inclinada que passa a ser uma área de preservação. Então o CAR identifica essas áreas mais sensíveis em relação à questão ambiental e a partir daí propõe medidas para que essas áreas sejam preservadas. Então o produtor rural, ao fazer o CAR da sua propriedade, ele levanta exatamente isso. Quais os pontos ali da sua propriedade que estão em desacordo com a legislação à luz do Código Florestal, da 12.651, o que está em desacordo e através de um plano de regularização que está para ser ainda regularizado, ele recupere e cumpra perante a lei, quitando esse passivo ambiental que ainda tem na sua propriedade. Ter o cadastro ambiental rural é realmente importantíssimo. Caso uma propriedade tenha que ser fracionada, ele será exigido. Quando o cliente me procura para fazer a execução do CAR, eu vejo a viabilidade de fazer o CAR, se há necessidade ou não de ir a campo. Caso a propriedade ela tenha uma imagem atualizada no Google Earth, como está aqui no computador, uma imagem exemplo de um cliente onde foi feito um trabalho, ou tenha ela de boa imagem também no programa específico do Sinlan, eu posso estar fazendo o cadastro ambiental somente com as imagens do satélite. É lógico, isso já de posse das divisas previamente cadastradas no campo. Eu tenho que fazer um retombamento das divisas, vou criar um arquivo em Shapefile ou mesmo em DWG, fazer a exportação para o software Sinlan do IDAF, onde eu vou ter as delimitações, o perímetro de toda a propriedade. Depois de feito essa etapa, vamos propriamente dito no cadastro ambiental rural, que é o cadastro dos passivos ambientais. Como aqui, por exemplo, nesse caso desse cliente, onde eu delimitei, onde ele tem uma área de vegetação nativa, onde ele tem área de produção agrícola, onde ele já tem uma represa e um córrego existente, é delimitado, o software vai gerar uma área de APP de acordo com a dimensão do córrego, entendeu? E todos os passivos ambientais que estão aqui, as áreas de produção, eu vou colocar no cadastro tudo que especificar, o que ele está produzindo na área, se é área de pastagem, área de cultura perene, área de cultura anual, tudo que tem na propriedade em termos de passivo ambiental, de cultura, córregos, nascentes, lagos, etc., eu vou estar jogando aqui nessa imagem.
depois, é claro, de ter feito o trabalho de campo. Há casos em que a imagem não é de boa qualidade. Então aí o cliente tem que me contratar como agrimensor, eu ir a campo fazer o retombamento e o cadastro desses passivos ambientais, como por exemplo uma área de uma cobertura vegetal muito intensa, onde ele tem plantação de cacau, junto com seringa, com eucalipto, então fica ruim a imagem. A gente vai a campo fazer esse trabalho de delimitação das áreas dos passivos ambientais e dos plantios, trazemos essa imagem para o escritório, e a gente procede o procedimento do CAR. Esse trabalho de campo podemos fazer com estação total, com GPS e agora mais comumente usado, que eu, por exemplo, Menélia Agrimensor, eu utilizo muito o aerolevantamento fotogramétrico, que é um trabalho feito com um drone, onde facilita muito o trabalho da gente, agiliza bastante, o trabalho é mais rápido, mais preciso e bem mais completo. Feito esse trabalho de campo, aí passamos a fazer o trabalho aqui no programa do Sinlan, que é coleta dos pontos, né? Coleta dos passivos ambientais através de imagem. Além disso, tem também a parte cadastral, onde a gente está cadastrando toda a documentação do cliente. Aqui o programa, por exemplo, tem requerimento, eu posso estar criando um requerimento onde eu vou cadastrar o objetivo do pedido, o interessado, que esse interessado pode ser o proprietário, pode ser o arrendatário, pode ser um herdeiro. Vou estar cadastrando o responsável técnico, no caso, eu como responsável técnico do produtor, né, como agrimensor, cadastro do empreendimento e depois que a gente finaliza todo o procedimento aqui do cadastro, a gente clica em finalizar e enviar isso para o Sinlan. Aí o IDAF vai coletar esses dados lá, depois de enviado pela internet, vai fazer a conferência dos dados e, se for necessário, vai a campo conferir todas as informações que eu coletei e fiz o cadastro aqui do Cadastro Ambiental Rural. O cadastro ambiental ele é contínuo, então a propriedade que possui o cadastro ambiental hoje, como seria desse proprietário, ao passar para seus herdeiros, ao ser fracionada, ela precisa do CAR para fazer esse fracionamento no cartório e depois os titulares dessas frações precisam novamente fazer o cadastro ambiental rural das suas frações, para que cada um tenha o seu cadastro ambiental rural e possa usufruir de todos os direitos da sua propriedade. A inscrição é realizada exclusivamente por meio eletrônico. Caso tenha alguma dúvida, procure o escritório do IDAF em seu município. E à medida que haja qualquer movimentação, seja transferência de titularidade, aquisição de novas terras, ou qualquer outro tipo de alteração significativa no imóvel, que procure o IDAF fazer as correções ou as alterações necessárias. O próximo passo é ele aderir ao Programa de Regularização Ambiental. É um programa que está previsto na Lei 12.651, que viria após o diagnóstico do cadastro ambiental rural e que está sendo instituído no Espírito Santo e também em outros estados do Brasil. Após essa etapa, esse programa de regularização ambiental, ele seria o momento no qual o produtor faz a correção, faz a restauração dos seus passivos ambientais da propriedade.